Crônicas do Amanhecer. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 6 de dezembro de 2018. Como fazer para que as lembranças ruins não nos persigam? Alejandro Tovar escreveu dia 15/10 para o jornal El País que a literatura científica sugere algumas estratégias para apagar da memória o que não queremos recordar. 1. Existem formas de potencializar nosso cérebro: ler livros, jogar xadrez, aprender idiomas e até mesmo sair com amigos são algumas das atividades de lazer que nos ajudam a melhorar a memória. Também existem alimentos, como as folhas verdes, as bagas e os legumes, que contribuem para melhorá-la. Ok, mas o que podemos fazer se o que queremos é esquecer? Para isso, muitas vezes tendemos a evitar lugares e objetos relacionados com essa lembrança. Bares que visitamos com pessoas que já não fazem parte de nossa vida ou presentes que nos deram, por exemplo. Isso é um erro, diz o psicólogo Jesus Matos, especialista em gestão da tristeza. Ao contrário do que se imagina, ele diz que é necessário assimilar as emoções associadas com a lembrança ruim para que desapareçam. E completa: atrair à memória recordações positivas fará com que a ausência seja ligeiramente menos pesada. Confira a seguir alguns passos para já começar a esquecer. 2. Aproveitar a vulnerabilidade de uma lembrança para mudá-la. A palavra recordar, do latim recordare, significa em sua etimologia voltar a passar pelo coração. Conseguir modificar o que uma lembrança nos faz sentir é possível, curiosamente, enganando o cérebro. Trata-se de um processo chamado fase de reconsolidação da memória, quando o cérebro ativa novamente uma lembrança e a torna estável durante um período curto de tempo, para logo depois salvá-la e fechá-la de novo. Uma pesquisa, realizada por cientistas da Universidade de Nova York e publicada na revista Nature em 2009, mostrou que durante essa fase é possível enganar o cérebro e trocar uma lembrança ruim por outra tranquilizadora. Uma técnica que, segundo os pesquisadores, promete uma aplicação como terapia contra a ansiedade e o estresse pós-traumático. 3. Descontextualizar a lembrança. O contexto da experiência vivida também desempenha um papel fundamental em nossas lembranças, tanto nas boas como nas ruins. É o que indica um estudo realizado por psicólogos das universidades Dartmouth e Princeton. A conclusão: nós somos capazes, se quisermos, de eliminar uma lembrança de forma intencionada relacionando-a com estímulos positivos que substituem os negativos. A capacidade de eliminar intencionalmente uma lembrança de nossa memória também foi estudada por cientistas de Stanford e da Universidade Trinity. Muita gente gostaria de se submeter ao processo de apagar episódios vitais desagradáveis, como o vivido por Kate Winslet e Clementine em Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, mas o objetivo do estudo foi comprovar a capacidade que as pessoas com depressão têm de esquecer as coisas negativas que reaparecem em sua memória de forma recorrente e incontrolável. Uma vez mais, as conclusões demonstraram a capacidade que temos de nos livrarmos de uma lembrança desagradável. 4. Pensar nela até que perca a importância. Quando o cérebro reativa uma lembrança, também desperta emoções aderidas a ela, sejam positivas ou negativas. Recordare, explica Matos. Quanto mais negativas elas forem, maior será o grau de ansiedade que as acompanha.
Essas emoções tentam nos adaptar à situação. São mecanismos adaptativos, mas, se pensamos na lembrança que as provoca até tirar sua importância, o cérebro acabará entendendo que a ansiedade, nesse caso, não serve para nada, afirma o psicólogo. Inclusive nos esqueceremos dela, segundo um estudo publicado na Nature. Desse modo, recordar de forma recorrente quando os seus amigos se irritaram com você por alguma coisa será o caminho para perceber que aquilo já passou, que não tem solução, que seus amigos já te perdoaram. 5. Focar no que aprendemos e encontrar um nível superior de bem-estar ao que tínhamos antes da situação negativa é uma prática comum na terapia de crescimento pós-traumático, diz Matos. Focar no que você aprendeu, nos ensinamentos obtidos e nos recursos que alcançou será um bom antídoto contra o poder negativo das lembranças. 6. Escrever sobre o que aconteceu. A literatura sobre psicologia demonstrou que escrever sobre uma recordação negativa é terapêutico e que esse processo de introspecção, plasmado depois no papel, ajuda a superar inclusive depressões e estados de ansiedade severos. Assim, independentemente do tipo de lembrança e do tempo que tenha passado desde aqueles fatos que ainda te atacam, dedicar um momento tranquilo e solitário para escrever sobre ele no papel pode te ajudar a neutralizá-lo. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos esclarece sobre o esquecimento do passado, nas perguntas abaixo 392. Por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? O homem nem pode nem deve saber tudo. Deus assim o quer na sua sabedoria. Sem um véu que lhe encobre certas coisas, o homem ficaria ofuscado como aquele que passa sem transição da obscuridade para a luz pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. 393. Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas dos quais não se recorda? Como pode aproveitar-se da experiência adquirida em existências que caíram no esquecimento? Seria concebível que as tribulações da vida fossem para ele uma lição, se pudesse lembrar-se daquilo que as atraiu, mas desde que não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira, e é assim que ele está sempre a recomeçar. Como conciliar isto com a justiça de Deus? A cada nova existência o homem tem mais inteligência e pode melhor distinguir o bem e o mal. Onde estaria o seu mérito se ele se recordasse de todo o passado? Quando o espírito entra na sua vida de origem, a vida espírita, toda a sua vida passada se desenrola diante dele, vê as faltas cometidas e que são causa do seu sofrimento, bem como aquilo que poderia tê-lo impedido de cometê-las, compreende a justiça da posição que lhe é dada e procura então a existência necessária reparar a que acaba de escoar-se. Procura provas semelhantes àquelas por que passou, ou as lutas que acredita apropriadas ao seu adiantamento e pede a espíritos que lhe são superiores para o ajudarem na nova tarefa a empreender, porque sabe que o espírito que lhe será dado por guia nessa nova existência procurará fazê-lo reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das que ele cometeu. Essa mesma intuição é o pensamento, o desejo criminoso que frequentemente vos assalta e ao qual resistis instintivamente, atribuindo a vossa resistência, na maioria das vezes, aos princípios que recebestes de vossos pais, enquanto é a voz da consciência que vos fala e essa voz é a recordação do passado, voz que vos adverte para não cairdes nas faltas anteriormente cometidas.
Nessa nova existência, se o espírito sofrer as suas provas com coragem e souber resistir, eleva-se a si próprio e ascenderá na hierarquia dos espíritos, quando voltar para o meio deles. Comentário de Allan Kardec: se não temos, durante a vida corpórea, uma lembrança precisa daquilo que fomos, e do que fizemos de bem ou de mal em nossas existências anteriores, temos, entretanto, a sua intuição. E as nossas tendências instintivas são uma reminiscência do nosso passado, as quais a nossa consciência, que representa o desejo por nós concebido de não mais cometer as mesmas faltas, adverte que devemos resistir. No capítulo 5, Esquecimento do Passado, do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec esclarece que é possível compreender os motivos pela perda de lembranças sobre nossas vidas passadas. As lembranças poderiam, muitas vezes, atrapalhar a atual encarnação do espírito. Para a doutrina espírita, o esquecimento do passado também pode ser conhecido como véu do esquecimento. O Espiritismo explica que esse véu nos serve como auxílio para podermos exercitar o amor nas relações sociais e familiares. Se não houvesse o esquecimento do passado, poderíamos alimentar ainda mais mágoas e raivas de irmãos próximos, como filhos, pais ou irmãos. Neste capítulo do Evangelho é dito que Deus nos concede o que necessitamos, a voz da consciência e as tendências instintivas. Ou seja, através das intuições do inconsciente e das inspirações transmitidas pelos espíritos protetores, temos conteúdo necessário para seguirmos a nossa encarnação. Mas também temos alguns flashes e lembranças vagas que podem explicar algumas questões com o intuito de nos ajudar. Essas certezas podem vir da nossa voz íntima ou mesmo, e talvez com mais frequência, pelos sonhos. É importante lembrarmos que o esquecimento do passado ocorre apenas à vida corpórea. Ao desencarnarmos e voltarmos à vida espiritual, readquire o espírito a lembrança do passado. Portanto, não há necessidade alguma de ficar ansioso por lembranças que podem prejudicar o progresso de sua encarnação. Esta foi a crônica do amanhecer de 6 de dezembro de 2018, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.